Meu nome é Gabriel Pires de Amorim, eu nasci na Bahia. O nome do meu pai é João Pereira de Amorim e da minha mãe, Francisca Pires de Amorim. O senhor escondeu a data de nascimento por quê? Porque na minha idade não se deve mais falar a data de nascimento. Mas eu nasci no dia 24 de março de 1958. Meu pai e minha mãe, na verdade, meu pai foi, porque meu pai é morto, né? Pessoas muito humildes que nasceram no sertão da Bahia. E eu também nasci no sertão da Bahia, né? Então são pessoas bem humildes, um passo acima do analfabetismo, vamos dizer assim, né? Mas pessoas muito boas. Minha infância acho que foi como a da maioria das pessoas que morou na roça, né? Então era brincando no meio da rua ou no mato, atrás da casa, esse tipo de coisa. E aqui em São Paulo, quando nós viemos para São Paulo, brincando na rua, jogando taco, jogando bolinha de gude, empinando papagaio, brincando de pique-esconde, essas coisas. Como a maioria dos nordestinos fazem. Viemos para São Paulo para ganhar a vida aqui. E na verdade nós viemos, para uma das cidades aqui de São Paulo, que é Mogi das Cruzes, para trabalhar em um sítio, que é o que o meu pai sabia fazer, que era capinar, né? Cuidar de chácara, de sítio. Foi quando nós mudamos de Mogi das Cruzes para São Paulo, para a cidade de Osasco. E eu comecei a estudar no primário, né, no primeiro ano e segundo ano primário, e eu conheci uma família de japoneses. E eu fiquei amigo dos garotos que eram da mesma sala de aula que eu estudava. E eu ia sempre na casa deles e eles naquela época eles treinavam judô. E foi o meu primeiro contato com as artes marciais, foi vendo que eles tinham kimono de judô e que sempre, quando eu queria brincar com eles, a mãe falava assim, agora eles não podem que eles vão pro judô. Bom, a TSKF veio bem depois disso. Foi lá depois que eu comecei a assistir os filmes do Kung Fu, né, do David Carradine, lá naquela época que começou tudo. E aí eu fui me fascinando. Mas um pouco antes eu já era fascinado com essa coisa das artes marciais através dos desenhos animados. Principalmente de um desenho chamado Samurai Kid, que era um espadachim, na verdade, que a águia roubou ele da mãe e levava ele pelas montanhas e assim por diante, né? Ele fazia uns truques lá, girava o dedo, apareciam umas folhas. Essas coisas das artes marciais orientais mesmo, que tem muito misticismo. O que me atrai nas artes marciais é a beleza das artes marciais, na verdade. Nem é a luta. A luta também me atrai, mas digamos, a filosofia, entre aspas, por detrás das artes marciais, é o que me atraía. E quando eu assistia aquele filme Bruce Lee, ele trazia muito isso. Aquele treino, aquela obediência que ele tinha lá com os monges, de obedecer e fazer tudo que era pedido, sempre pensar duas vezes antes de fazer um ato qualquer ou de se defender, sempre fazer isso só em último caso. Então eu gostava muito desse tipo de coisa. Elas ensinam a gente a viver. Elas ensinam a gente a viver de uma maneira integral, de uma maneira equilibrada, vamos dizer assim. Pensando sempre bastante naquilo que a gente vai fazer, com bastante disciplina, bastante paciência e bastante perseverança. Esse é o tripé que eu uso na minha vida: disciplina, paciência e perseverança. E eu trouxe isso das artes marciais. Não que as artes marciais ensinem isso, propriamente isso, mas pelo fato de, numa academia de artes marciais, ser necessário a gente entrar num ambiente em que isso é exigido da gente. Então a gente acaba acostumando com essas coisas. Eu comecei com a área de informática há muito tempo atrás, lá no ano de 1980. Na verdade, naquela época, era muito difícil entrar na área de informática. E eu queria ser um programador de computadores, porque o programador de computadores ganhava muito dinheiro naquela época. Vou aqui lembrar de um caso que eu me lembro como hoje. Na época, o programador de computador ele ganhava, assim, por mês, o valor de um Fusca Zero. E eu queria ganhar bem, eu sempre fui fascinado por dinheiro, eu sempre gostei de dinheiro. E eu fiquei tentando entrar na área de informática, eu não era formado em faculdade em nada. Então eu entrei num curso de informática
e passei a estudar também em casa. Eu fiquei 2 anos praticamente enfurnado dentro de casa, só praticando programação de computadores. Eu até enchi um quartinho inteiro onde eu dormia de jornal Estadão, o Estado de São Paulo, que é onde saía todos os empregos, né, todas as oportunidades de empregos para se entrar na área de informática. Então, quando alguém queria trabalhar de programador, ia procurar onde? No Estadão. Eu fiquei durante 2 anos comprando Estadão, eu lotei meu quarto de Estadão. Eu praticamente aprendi a trabalhar na informática fazendo teste de programação em tudo quanto era empresa. Se tinha teste para iniciante, eu ia. Se tinha para pessoal que ia ser sênior, que já tinha experiência de 5, 10 anos, eu ia também fazer o teste. Eu acabei aprendendo, uma hora ou outra eu acabei aprendendo. Aí quando surgiu uma oportunidade no Bradesco para iniciante, eu fui lá, fiz o teste e fui um dos 2 escolhidos, porque o Bradesco na época não pegava ninguém de fora para trabalhar na área de informática, porque eles têm o colégio deles que forma seus próprios programadores. Eu fui a primeira turma que trabalhou no Bradesco que não era formado, que foi o grupo de pessoas que não foi formado pelo colégio deles. A primeira oportunidade que teve, que era na cidade que eu morava, Osasco, eu fui lá, fiz o teste e entrei. Exatamente. Isso fez parte da persistência, né? Na verdade. Nessa época eu já treinava arte marcial, na verdade, porque eu treinava karatê. Eu comecei com karatê. E dentro do karatê a disciplina é muito rígida também, né? Então isso, uma coisa levou a outra. Esse fato de, por exemplo, eu me lembro como hoje, que eu nem na minha formatura do colégio eu fui, porque eu não tinha dinheiro para nada, eu não aceitava mais, essa que é a verdade, eu sou uma pessoa inconformada, eu não aceitava mais trabalhar numa outra coisa qualquer que não fosse programador de computador, eu não aceitava, eu até tentei, mas eu falei assim, se não for isso, eu não sei o que eu vou ser, mas tem que ser programador de computador, então eu fiquei fazendo isso, fiquei tentando, até eu conseguir. Depois de 25 anos trabalhando na área de informática, comecei como programador trainee, vamos dizer assim, passei por programador júnior, programador pleno, programador sênior, analista de sistema júnior, analista de sistema pleno, analista de sistema sênior e consultor na área de análise de sistemas. Depois de 25 anos eu não aguentava mais, porque é uma área que ensina bastante a gente, ensina a você raciocinar logicamente. Mas a pressão é muito grande, eu não conseguia fazer o trabalho para as empresas da maneira que eu gostaria de fazer, ou seja, com a qualidade que eu queria fazer, porque tudo tem prazo e normalmente um prazo que você não consegue cumprir. E para você fazer uma coisa boa na informática, você tem que ter o tempo adequado. E normalmente numa empresa você não tem o tempo adequado para fazer. Então eu fui me desgostando dessa coisa de fazer a coisa meia boca, não porque eu queria, mas porque queriam que eu fizesse meia boca. E eu não gosto de fazer nada pela metade e nada sem qualidade. Então eu não aceitava mais isso e estava saturado, comecei a ficar magoado, chateado. Foi a hora que eu decidi ir para o lado do meu sonho, vamos dizer assim, do meu verdadeiro sonho. Eu achei que foi fácil, na verdade. As pessoas me falam assim, poxa vida, mas você trabalhava trabalhava no emprego, depois você tinha que ir para a academia. E até me fizeram uma entrevista outro dia a respeito disso. Eu disse o seguinte, para mim não foi difícil. Eu sempre levei tudo como se fosse uma festa, como se fosse uma brincadeira mesmo. Para mim trabalhar nunca foi problema. Eu sempre fui trabalhar, mesmo na área de informática, virando noites e noites trabalhando, sempre como se fosse uma farra. Ia com a maior boa vontade. Na área que a gente está de Kung Fu, é a mesma coisa também. A gente pode ter N projetos, pode ser sacrificante, mas para mim nunca é um sacrifício. Para mim eu vou sempre como se eu estivesse indo para uma festa. É sempre divertido para mim. Então para mim não teve esse negócio de sacrifício não. Para mim não existiu isso. Essas cabeças diferentes que a gente tem, levou a TSKF a ser o sucesso que ela é hoje. Então nós temos muitas cabeças boas na TSKF. O que faz o sucesso da TSKF, eu não tenho dúvida, são as pessoas que trabalham na TSKF. As pessoas que vieram para o nosso lado, que vieram com uma cabeça diferente, uma cabeça boa, não uma cabeça de medíocre, vamos dizer assim, mas uma cabeça de gente inteligente mesmo. Olha, eu
eu costumo dizer que eu sou um mestre diferente dos outros. Né? Eu não costumo sentar naquele patamar de mestre, sabe? Sentar naquele mestre, aquele cara intocável. Não, eu não sou esse tipo de cara. Eu detesto ser assim, na verdade. Eu gosto de que as pessoas me respeitem, eu acho que tem que ter isso nas artes marciais. A gente é uma academia tradicional que gosta tudo muito bem organizado, mas eu gosto de levar tudo numa brincadeira. Para mim tudo é festa. Para mim, se não for diversão na TSKF, se a gente não fizer com prazer, não vai ser legal. Então, eu não tenho esse carimbo de mestrão, né? De falar assim, aqui é o mestrão, ninguém pode ser contra ele. Eu não sou assim. Então, eu dou aula como se eu estivesse dando aula para os meus filhos mesmo, né? Ensinando na base da boa vontade mesmo. O mestre de Kung Fu pode fazer qualquer coisa. Eu, por exemplo, tem uma festa, eu posso tomar minha cervejinha? Posso. Posso tomar uma pinguinha, um uísque? Tomo. Fumar eu não fumo mesmo, porque eu acho que o cigarro realmente é uma coisa assim que faz muito mal. Já um uísquezinho de vez em quando, uma vez por ano, uma pinguinha e tal, não vejo por que razão não fazer isso. Numa comemoração, eu sempre costumo fazer essas coisas. Eu costumo mostrar para meus alunos que eu faço tudo o que eles fazem também. Eu não gosto de parecer uma coisa, uma coisa e por trás fazer outra. Eu gosto de mostrar quem realmente eu sou. Eu acho que o aprendizado de um artista marcial não termina nunca. Em termos de currículo de artes marciais, eu, na verdade, não quero aprender mais muita coisa. Mas como mestre de Kung Fu, eu acho que eu nunca posso deixar de aprender. Principalmente aprender a como ensinar melhor aos meus alunos. Principalmente aprender coisas que eu possa ensiná-los a viver uma vida melhor, a se transformar em pessoas melhores. Eu acho que o mestre de Kung Fu, ele tem sim que treinar, tem que sim que saber a matéria, mas ele tem que sim aprender outras coisas da vida mesmo para transmitir para os seus alunos. Tem gente que fala assim, um mestre de arte marcial que não treina Kung Fu, que não treina mais, que não treina pesado, não é um mestre de Kung Fu. Eu não concordo com isso em hipótese alguma. Eu acho que é o seguinte, isso aí não tem nada a ver. Eu acho que é importante a gente saber ensinar o aluno. Então, se eu tiver 80 anos de idade e eu puder me movimentar na sala de treino de maneira lenta e devagarinho, mas se eu souber transmitir a informação para o meu aluno, é isso que importa. É importante saber ensinar e ver o detalhe técnico das coisas. Agora, não é necessário eu dar flick, estrela, furacão, só para mostrar ao aluno como é que se faz. Eu tenho que ensinar para ele como é que se faz. Eu tenho que descobrir uma maneira de como passar a técnica de maneira que ele fique bom. E, modéstia à parte, eu sou um cara que conheço bem isso. Eu, quando vejo a técnica de um aluno, eu posso nunca ter visto a técnica, mas eu vou dizer, não está certo isso daí. Preocupação sua com animais, com pessoas mais velhas, com situações que o senhor não concorda, de desrespeito à dignidade. Não tem horas que o senhor tem vontade de sair para o mundo e bancando Bruce Lee, não? Não, essa vontade eu não tenho não, mas eu tenho um carinho muito especial por animais, na verdade. Na verdade, eu até estava conversando aqui com a esposa do Danilo, com a Cristina, que um dos meus sonhos é montar, não uma ONG, mas eu ter um tipo de uma empresa que cuide somente de cachorros que estão pelas ruas, onde eu possa custear todo o tratamento de um animal que a gente encontre na rua, levar para esse local, ter lá o veterinário, poder fazer a castração dele, poder dar alimentação, até que ele até que ele fique são e até que a gente ache um destino para ele, alguém que vai adotar esse animal. Esse é um dos meus sonhos. Então eu acho que não tem maneira melhor, para quem acredita em Deus, obviamente, porque a gente tem ateu, para quem acredita em Deus, não há maneira melhor da gente se expressar do que a gente ser rico. A gente sendo rico é a melhor maneira que o universo pode se expressar através da gente. O universo nem Deus consegue se expressar direito na gente se a gente for pobre. É mais fácil Deus se expressar através da gente se a gente for cada vez mais rico.
a gente tem muito mais condição de ajudar muito mais pessoas. É por isso que eu gosto de dinheiro. E quando eu falo de dinheiro, a riqueza que eu falo não é de dinheiro. Ser rico é tudo que você, qualquer desejo que você tenha é riqueza. A partir do momento que você tem um desejo, aquela coisa que você tem, se você conseguir, aquilo é riqueza. Então, riqueza é tudo que você possa conseguir para poder o universo ou Deus se expressar através de você. Na verdade é isso. Eu me considero um homem rico. Eu consegui, na verdade eu consegui tudo que eu queria conseguir até agora. E espero que eu consiga tudo que eu imagino conseguir ainda. Se eu tivesse que voltar no tempo e tivesse que fazer alguma coisa pelos meus pais, com certeza seria tentar achar alguém que mostrasse para eles o que é ter um pensamento de riqueza, porque eles nunca tiveram isso, o pensamento deles foi sempre de pobreza. E meu pai, por exemplo, morreu e uma das minhas grandes... eu não chorei quando meu pai morreu, mas eu chorei quando eu fui no lugar onde pegam os dados para enterrar e tudo mais, que fizeram uma série de perguntas para mim e perguntaram assim para mim, o que seu pai deixou? E nessa hora eu respondi assim, nada. Nessa hora eu chorei, porque uma pessoa trabalhar a sua vida toda e não ter conquistado nada, e não ter deixado nada para ninguém usufruir daquele trabalho que ele fez, eu acho muito ruim. Eu acho que a gente tem que enricar, a gente tem que construir coisas, a gente tem que adquirir coisas e a gente tem que deixar um patrimônio, a gente tem que deixar uma riqueza para os outros. A gente tem que construir na nossa vida e evoluir para deixar para os outros. Meu pai me deixou uma coisa fabulosa. Meu pai me deixou uma disciplina fantástica. Meu pai era uma pessoa muito disciplinada. Eu vou contar aqui apenas uma história dele. Meu pai fumou a vida inteira. Ele fumou mais de 60 anos, mas um dia ele deu um piripaque lá e ele foi no médico, o médico falou assim, o senhor está assim porque o senhor está fumando, o senhor precisa parar de fumar. Naquele dia ele parou de fumar e nunca mais fumou. Então, e ele já mostrava disciplina. Então, nesse dia, ele deu a última lição, talvez, que ele teria dado para mim, com relação à disciplina, né? Olha, eu na verdade, enquanto mestre de Kung Fu, o mestre sempre espera que todos os seus discípulos superem o feito que ele fez. Então, eu quero que todos os meus sócios, os meus instrutores, continuem com o trabalho que eu comecei depois da minha morte e me superem. E se eu não conseguir em vida aquilo que eu planejei para a TSKF, que é se tornar a melhor, maior e mais bem sucedida academia de todos os tempos, eu espero que quando eu estiver morto, que eles consigam isso por mim. É só isso que eu espero. Falando em morrer, quando o senhor sai daqui, para onde o senhor quer ir? Você diz em morte, você fala? Eu não sei para onde eu vou. Na verdade, que eu não penso muito nisso. Mas eu acho que para algum lugar a gente vai, né? Eu espero que eu vá para um lugar bom, pelos feitos que eu fiz. O senhor acha que anjo é bom para aprender arte marcial? Eu acho que sim. Eu acho que em qualquer lugar que eu for, eu acho que eu vou estar ligado nas artes marciais. Porque eu acho que o espírito da gente nunca morre, na verdade. O senhor é feliz, mestre? Eu sou feliz. Inconformado, mas feliz ainda.
Ha 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 ha!